Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa O Peso da Saúde. Hoje eu vou comentar um pouquinho a respeito da flexibilidade metabólica. Mas por quê? Então, onde é que eu tirei essa ideia para comentar? Eu sempre gosto de falar por que eu tive essa ideia e por que isso é importante. No consultório, na verdade, hoje atendendo uma paciente, essa paciente me perguntou uma coisa assim, que é bastante óbvia, né? No sentido assim, da pessoa querer saber, e a gente não pensa nisso. A gente não pensa, a gente não vai... Poxa, é mesmo, por que a gente fala tanto de perder gordura, de emagrecimento? E aí na hora que o paciente chegou assim para mim e falou, doutor Henrique, mas eu preciso realmente perder gordura? Eu preciso perder peso? Porque eu não sinto... Eu estou bem comigo, eu não sinto nada, eu estou bem comigo, estou tranquila. Ela tinha me procurado a primeira vez por causa de queda de cabelo. E eu faço um tratamento, eu procuro, né, através de exames locais, exames de sangue, ver qual seria a causa dessa queda de cabelo e tal. Uma das causas da queda de cabelo era a resistência à insulina dela, que estava aumentada. Então, assim, ela até esqueceu no começo por que depois a gente começou a ir para a parte da dieta, para a parte da alimentação. Por quê? Ela veio por uma queda de cabelo, por causa de uma queda de cabelo, e a gente pesquisando viu que ela estava com uma resistência à insulina, ela tinha uma insulina elevada e resistência à insulina, que é o quadro, né? E a gente começou a tratar a queda de cabelo, porque era uma consequência dessa resistência à insulina. Deu para entender? Então, assim, hoje eu quis falar sobre isso, porque na hora que ela me perguntou isso, aí eu falei assim, nossa, mas você não está lembrada? A gente começou a tratar, não, porque minha queda de cabelo já melhorou. É porque a gente fez uma suplementação, a gente fez outros tratamentos, e ela não estava mais querendo, na verdade ela até estava querendo, mas ela não estava entendendo por que ela teria que fazer aquilo, porque para ela não era era simples, mas ela não queria seguir exatamente aquilo que a gente preconiza para o emagrecimento, né? Porque ela achava assim, mas eu estou fazendo isso por causa A grande questão é assim, se ela estava fazendo aquilo por causa da estética corporal dela. Porque ela estava bem com aquilo. E se fosse aquilo, ela não era interesse dela. Aí, conversando, falou, mas você lembra que a gente fez os exames, aquilo é tudo relacionado à resistência à insulina. Olha para você ver como é que as pessoas, às vezes, elas não se atentam, né? Ou então a gente, na hora da conversa ali, a gente fica tão em cima de uma coisa que a pessoa fala assim, mas eu não quero emagrecer, não, eu não preciso, eu acho que eu estou bem assim. Só que o problema de não querer emagrecer, ou não achar que não precisar emagrecer, porque gordura localizada é uma consequência de uma inflexibilidade metabólica. Ou melhor, que o metabolismo da pessoa não está flexível no sentido de queimar gordura na hora que precisa ou queimar carboidrato na hora que precisa. É como se o ponteiro da queima tivesse no carboidrato o tempo todo. E toda a gordura que a pessoa está armazenando, ela só está armazenando. E gordura é um negócio complicado, porque a gordura, se ela é armazenada em excesso, ela é pró-inflamatória, ela causa inflamação em todos os tecidos, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês, para eu fazer essa apresentação da flexibilidade metabólica. Tá joia? Então, o que eu queria explicar aqui é que essa flexibilidade metabólica, a gente precisa de ter flexibilidade metabólica, porque senão a gente não tem saúde. E, consequentemente, a gente engorda, a gente tem alguma alteração cardíaca, alguma alteração relacionada a enxaqueca, AVCs, derrame, tudo isso é um efeito dominó, sabe? Então, o tratar a obesidade, na verdade, é como aconteceu comigo. Eu comecei a tratar a minha gordura abdominal porque eu tive uma alteração inflamatória intestinal, com perfuração de intestino. Então, assim, a gordura, eu estou bem com a minha gordura, não vou fazer nenhum sacrifício, não quero nem saber disso, a respeito disso, mas é importante saber, porque lá na frente é que a conta chega para a gente pagar, sabe? Então, eu falo assim, para ter saúde, é necessário utilizar a energia da gordura que armazenamos. Então, a gente não armazena energia à toa, né? Assim, a energia não está ali armazenada à toa. E uma energia armazenada em excesso é complicado. Na verdade, é muito complicado. Por quê? Porque essa energia armazenada em excesso, esse excesso de energia armazenada em gordura, por ser pró-inflamatória,
desencadeia um tanto, mas são dezenas de doenças. Né? É o que eu estou dizendo aqui nesse slide, que esse acúmulo excessivo de gordura é sabidamente inflamatório. Isso já tem muitos trabalhos, né, falando sobre o assunto. E há muitos anos. Isso desde a década de 70 já se sabe isso. E essa inflamação crônica, ela está implicada em diversas doenças. Ela está no meio dessas diversas doenças. A inflamação crônica, você tem uma imunidade mais baixa, doenças autoimunes têm relação com isso. A resistência à insulina, ela é consequência e causa também. Né? Então, por isso que a insulina é uma coisa muito importante, que eu falo muito aqui na tal da insulina. E na nossa insulina, nos nossos níveis de insulina. A importância da gente saber e entender como controlar esses níveis de insulina, eu vou mostrar aqui para vocês isso. Então, tem cardiopatias, enxaquecas, AVCs, que são os derrames, e outras dezenas de doenças, se não todas as doenças crônicas estão relacionadas à inflamação crônica. Então, por isso a grande importância da gente saber controlar e ter um metabolismo flexível, uma flexibilidade metabólica. Porque o que é metabolismo? O metabolismo é gasto de energia, tá, gente? Vamos tentar entender o nosso metabolismo como um gasto de energia. A gente tem uma taxa metabólica basal, porque a gente está o tempo todo gastando energia. Se você acha que à noite está gastando pouca energia, é enganado. Porque à noite a gente gasta muita energia, o cérebro consome muita energia, o corpo está ali, o coração está batendo, estamos respirando, e é uma hora de reciclagem corporal. Então existe muita energia, você não gasta ali. Então é o tempo todo gastando energia. E a gente mede esse metabolismo basal quando a gente não está fazendo exercício físico nenhum. É aquele metabolismo basal. Quando a gente está fazendo exercício físico ou está gastando energia por uma outra causa, por exemplo, a gente está alimentando, a digestão gasta energia. Então há um gasto de energia durante a digestão. Então é importante a gente ter essa flexibilidade, né, no nosso metabolismo. Por quê? Porque na hora que a gente estiver alimentando, você supõe, você almoçou, aí você está alimentando. Dos macronutrientes, nós temos 3 macronutrientes principais, que é a gordura, a proteína e o carboidrato. Vamos passar o nosso slidezinho aqui, que eu acho que eu coloquei isso aqui. Então, aqui é o slide que eu já me adiantei aqui, é como o nosso organismo utiliza energia. Né? Então, nós temos aqui a gordura, proteína e carboidrato como macronutrientes. A proteína, ela são os building blocks, né, os blocos de construção do nosso organismo. Nós somos construídos com proteína. Então, proteína é a estrutura, né? Não é uma energia. A gente não faz ele como energia, não utiliza como, a gente não gasta proteína como energia. Não é uma fonte de energia inicialmente, né? Ela só é gasta assim quase na inanição. Quando você está a gente vê muito isso, graças a Deus, nos campos de concentração. Né? Quando até proteína já estava sendo, porque já não tinha mais gordura e todo o acúmulo de energia em termos de gordura já tinha sido gasto, né? Na inanição mesmo, quando a pessoa já realmente... Então, com relação à proteína, eu não vou falar agora, não. A gente vai falar hoje de energia, de metabolismo, de flexibilidade metabólica. Tá legal? Então, aqui vamos passar para o outro slide, nós vamos tirar então a proteína da nossa visão aqui, vamos falar sobre carboidrato e gorduras como energia. Então, o que é essa flexibilidade metabólica? Quando você come, é aquilo que eu estava dizendo, quando você alimentou, você almoçou, um almoço comum, com carboidrato, gordura, proteína, ok. Você vai gastar, o organismo vai absorver aquilo ali, e você vai gastar a energia que está sendo ingerida mais rapidamente, né? Aquela energia ela vai ser gasta e vai sobrar energia, que normalmente a gente come mais do que a gente precisa para armazenar. O ser humano ele evoluiu para isso, eu falo muito isso, né? A gente evoluiu assim. Então a energia, por quê? Ia ter o período de escassez. Tem hora que você não ia ter uma fruta para você pegar na floresta, você não ia ter uma caça ali fácil. A gente no meio da floresta vai caçar, Então eu estou falando isso para você olhar como é que foi a evolução, né? Como é que foi a nossa evolução de homens das florestas mesmo, nem fala homem das cavernas, não precisa ir tão longe assim, né? São alguns milênios aí. O índio ainda, né? O índio, você vê 500 anos atrás, no Brasil era assim, né? Tinha as tribos e plantava alguma coisa já, mas era caça, era pesca, era frutos. Então existia época que não tinha o que comer, mas essa época também não eram épocas prolongadas demais. Sempre existia
Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje fala-se muito, aqui já é um gancho para o jejum de muitos dias. Não há necessidade de fazer jejum de muitos dias, a não ser que você tenha uma doença inflamatória sob supervisão médica, sabe? Então, porque está ficando muito comum o tal do jejum intermitente de vários dias, isso não é muito interessante. Mas isso é uma outra história. Então vamos voltar aqui, senão a gente começa a delongar demais. Então, carboidrato, gordura. Tá. Então você alimentou, você acumulou a gordura. Que horas que essa gordura que você acumulou vai ser gasta? Porque ela não está ali só para beleza, para boniteza, né? Ela tá só por estar. Ela vai ser gasta uma hora. Ela só é gasta se houver necessidade. Então, se você comeu. E daí, 3 horas, comeu de novo, não houve tempo da famosa insulina baixar. A insulina não baixou. Se você alimentar de 3 em 3 horas, não dá tempo da insulina baixar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a insulina é quem controla essa queima aqui. Deixa eu passar o próximo slide aqui. Então, a insulina, ela gerencia qual fonte de energia que a gente vai utilizar. Então, a insulina é a chave. Então, por isso a gente tem que entender muito sobre o comportamento da nossa insulina. Como é que mas é rico, mas aí o negócio complica. Aí o negócio é complicado. Eu não sou médico, não sou nutricionista, eu preciso entender disso. É bom você entender que a insulina que vai gerenciar a fonte de energia que utilizamos, mas não precisa entender os meandros da coisa. Eu acho interessante você saber disso, porque com isso você sabe escolher os alimentos e quais horários alimentar. Você vai entender por que o jejum é interessante, porque a alimentação intermitente dá um tempo de 4 horas é importante. Então, aqui eu já vou meio que explicar isso. A insulina, como ela é que gerencia isso aí, se ela estiver... Aí a grande questão, como os alimentos que comemos afetam a insulina? Se é a insulina que determina o tipo de energia que usamos. Então, é uma coisa que a gente tem controle. Então, eu estava conversando com essa paciente minha que me disse, falou assim, mas eu não estou preocupada muito com a minha aparência, não, eu estou bem assim. Mas aí eu mostrei para ela a importância da gente gastar essa gordura, por ela ser pró-inflamatória, por poder causar, ou vai causar, a médio e longo prazo, outras doenças crônicas, que a gente vê o mundo inteiro tá, entre aspas, obeso e com doenças crônicas, né? E uma qualidade de vida muito melhor se você conseguir usar essa gordura para o que ela foi feita, para ser gasta nos horários de escassez. Então, se você pensar assim, você tem que ter horário de escassez, que no horário de escassez é que a insulina baixa. Então, isso aqui que eu quero mostrar. Então, quais alimentos? O carboidrato, vamos ver aqui, carboidrato. Se você come carboidrato, vamos supor que você coma carboidrato de 3 em 3 horas, porque são duas variáveis, ou o que você está comendo e o período que você está comendo. O carboidrato, quando você alimenta, ele tem um grande aumento da insulina. A insulina sobe rápido para poder armazená-lo como gordura e como glicogênio mesmo, como glicose. Vamos chamar ele aqui de glicose. Né, que a gente armazena no fígado, em outras células do corpo, no próprio músculo e tal. Então o carboidrato aumenta a insulina, pico de insulina. Mas depois de um período essa insulina baixa, fica normal, e é nessa baixa de insulina é que é a gordura queimada. Quando você come, aqui então, quando você se alimentou de carboidrato, aumenta a insulina. E como você come gordura mesmo, pura, quase não existe gordura pura no meio ambiente para a gente comer. Né? É raro isso aqui. Mas se estiver, por exemplo, manteiga, nós temos manteiga ghee, manteiga clarificada, não tem alteração de insulina, a insulina não sobe. Então, é interessante saber que a gordura pura não dá pico de insulina. Mas como a gente normalmente não encontra gordura pura, tem sempre uma proteína no meio, né? A gordura está mesclada com a proteína, ou até com carboidrato, por exemplo, no abacate, né? Mas ela pura, ela é mais rara, são azeite de oliva, óleo de coco, manteiga ghee, essas seriam as gorduras puras, vamos dizer assim. Mas não tem alteração na insulina. Então você pensa, carboidrato aumenta a insulina. Então as farinhas, os açúcares, os industrializados, muito processados, ultraprocessados, então eles aumentam a insulina, dá pico de insulina, mas o importante é que esse pico, nem que dê pico de insulina, que dê, na verdade, vamos falar assim, que dê pico de insulina, mas uma hora tem que descer. E o que eu quero dizer aqui é que você teve o pico de insulina. Se a insulina subiu durante pouco tempo,
e depois você ter um período sem essa insulina alta, você está em estado não alimentado, né? Você está em estado de jejum, que é o período de 4 horas, que seria muito interessante você ter, entendeu? Então, os carboidratos, o carboidrato ele aumenta, né? Ele aumenta, tem um pico de insulina muito grande, e se você comer de 3 em 3 horas, carboidratos de 3 em 3 horas principalmente, você não tem hora nenhuma que a insulina vai estar no nível baixo durante um tempo necessário para que a gordura seja queimada. Deu para entender? Então, flexibilidade é a possibilidade que a gente tem de utilizar carboidrato ou utilizar gordura como combustível. Tá? Só que, se você está com a insulina alta o tempo todo, a gordura não é queimada, porque a insulina, ela trava a gordura, ela não deixa a gordura ser queimada. Então, uma coisa que é muito importante, isso aqui é muito legal e eu vou repetir isso muitas vezes, eu sempre repito isso e falo com todos os pacientes, que quando a insulina está elevada, o corpo vai optar por obter a energia a partir do carboidrato. Então, se a insulina está elevada, o corpo vai obter energia através do carboidrato. O que quer dizer? Mesma pessoa, a gente vê isso todo dia, né? A pessoa, não, eu estou com fome, mas a pessoa ela tem gordura abdominal, ou ela está obesa, ou está com sobrepeso. Por que ela não usa aquela gordura que está ali, né? Aquela gordura abdominal? Por que ela tem fome? Não é estranho? Porque já que ela tem gordura, ela tem energia, não era para ter fome. Então, a questão de a insulina dela está alta há muito tempo. Não fica em níveis normais por um período necessário para que haja a queima da gordura. Então, o que é importante aqui, só vai haver queima de gordura, quebra de gordura, se a insulina estiver baixa. Entendeu? Então, isso é como que a gente pode controlar essa nossa flexibilidade metabólica. O nosso metabolismo ele é controlado assim. A gente evoluiu dessa maneira, por quê? Vamos supor que a gente está na floresta, caçando, coletando e tentando se alimentar. A gente não vai conseguir o tempo todo, a gente não vai ser tão bom em caçar de 3 em 3 horas, ou de coletar de 3 em 3 horas. E você não pode coletar e guardar, não tinha geladeira. A evolução foi assim, né? Então, nosso organismo criou algumas estratégias para que, na hora da escassez, ele usasse essa gordura. Então, existe toda uma estratégia, e essa estratégia é toda regida por hormônios, não é por quantidade de caloria, não. E não existia alimentar o tempo todo, e não existia alimentos ultraprocessados. Então, você vê, o que acontece? Se a insulina baixar, na hora que ela baixa, é a única hora que aí você está na floresta ali, você não comeu há muitas horas, 5, 6 horas, ou 10 horas sem alimentar, a sua insulina está baixa, aí ela, mas tem gordura armazenada. Então, o organismo inteligente pega a gordura armazenada e utiliza, para até uma próxima vez, a gente conseguiu o alimento, caçou, coletou, na hora que a gente consegue esse alimento, um pouco a gente vai usar, né, vai ser energia gasta na hora, e o outro pouco vai para a gordura. E isso é um ciclo que vai se repetindo, e esse ciclo, ele vai de modo que a pessoa, não existia obesidade. Né? Não existia obesidade. Isso até pouco tempo atrás. Eu falo pouco tempo em termos evolucionais, né? Não existia obesidade. A obesidade é do século para cá, do século passado para cá, que veio essa crise realmente de obesidade, de gordura em excesso, por causa da quantidade de carboidrato que a gente está comendo, e não só carboidratos. A gente está usando muito carboidrato artificial, que tem picos de insulina e faz a insulina ficar alta muito tempo. E além disso, eles são fáceis de comer, são os lanches, né? Os lanches são fáceis de você pegar e colocar para dentro toda hora. Então, isso é importante você ter flexibilidade. A flexibilidade, eu digo novamente, é você ter essa capacidade. Coisa, se a pessoa ela tem sobrepeso, você pode saber que ela não está tendo essa capacidade, porque ela está tendo fome mesmo com energia disponível, armazenada. Ela não consegue tirar essa energia, porque a insulina dela está alta. Se a insulina dela, como no slide que tivesse baixa, ela iria queimar essa gordura dela. Então a gente tem que entender que se a gente fizer uma alimentação de pelo menos 4 em 4 horas, 4 em 4 horas, 3 em 3 horas, a insulina não fica baixa o suficiente. Então teria que ser de 4 em 4 horas. E fizesse o jejum noturno de 12 horas, seria muito interessante. É claro que eu tenho um paciente que a gente faz jejuns maiores, mas não precisa de jejum de mais de 18 horas, por exemplo. Não é necessário mais de 16 horas, 18 horas. Isso, depois de um tempo, você vai ver, a gente entra
Eu tenho paciente que faz isso com muita facilidade, mas nem é porque ele quer, não. Sem querer, falou, opa, eu fiz, mas ele nem sentiu que estava com fome. O legal é quando acontece isso, e não quando eu falo, você vai fazer agora jejum de 18 horas. Não, o legal é quando a pessoa, não, eu fiz, na hora que eu fiz já tinha feito, sem querer. Começo de 12 horas, diariamente isso, estendendo o tempo ali do sono, né? 2 horas antes de dormir para de comer, às 8 horas da noite você para de comer e às 8 horas da manhã você vai ser a sua primeira alimentação, entendeu? Fazendo isso, o seu organismo que acostumou, queimando só carboidrato, está queimando só carboidrato, ele não consegue vir, a chave não vira para a gordura. Por quê? Porque é como se ele tivesse agarrado ali, sabe? Ele agarrou, a chave agarrou ali e não tem flexibilidade, não vem para cá, não queima gordura. Quando o seu organismo começa a ter essa flexibilidade, comeu carboidrato, queimou, não chega nem a ter fome, né? Porque a chave já vem para cá e já queima a gordura que você tem. Olha que interessante. Então, esse controle é muito interessante, que até com relação à fome, você não vai sentir fome, porque você vai ter a flexibilidade metabólica. Tá legal? A insulina elevada, né? A gordura não vai ser queimada só o carboidrato. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante ali. Uma coisa que eu já disse, que o que regula a nossa fome e nosso peso não são calorias, né? O que regula o nosso peso e nossa fome são nossos hormônios, né? E a chave é a insulina. E se a gente souber como que a nossa insulina, como fazer com que a nossa insulina, ela tenha períodos de baixa, é claro que ela tem que ter períodos de alta, porque a gente vai alimentar uma hora. Né? Então ela vai elevar, e isso é o normal, ela eleva. O normal é ela não voltar ao nível baixo que ela deveria voltar para que a gordura fosse utilizada. Tá? Então, insulina alta, carboidrato sendo queimado e não queima gordura. Não queima gordura. É o que eu já tinha dito aqui. E aí acontece a obesidade, o acúmulo de gordura, e aí vai o efeito dominó, resistência à insulina, aí vem queda de cabelo, inflamação intestinal, AVC. Então, eu acho que sim, entender que a obesidade é uma consequência e também causa de um tanto de doenças crônicas e que essa quantidade de casos que a gente vê hoje, o mundo inteiro, né, mais de 80% da população no Brasil está acima do peso. Então essa obesidade é uma coisa gigante, né? E com isso as doenças crônicas vão aparecer e você vai ter um envelhecimento precoce, você vai ter doenças precocemente. Então nós temos que aprender a controlar naturalmente a nossa insulina. Deu para entender, gente? Era isso que eu queria passar para vocês hoje com relação a essa flexibilidade metabólica. Eu vou falar de novo, vou repetir para ver se dá uma resumidinha o que é. Então, flexibilidade metabólica é a capacidade que a gente tem de queimar carboidrato e queimar gordura. É como se fosse um carro flex. Na hora que tem álcool, eu estou queimando álcool, ou na hora que não tem álcool mais, eu estou queimando a gasolina, ou melhor, um carro híbrido. Seria mais legal a comparação, porque eu queimaria gasolina e na hora que a gasolina acabou, eu vou na bateria, né, na parte elétrica do carro, o híbrido mesmo, que é com energia elétrica. Então, o nosso corpo ficar igual um carro híbrido. Ele optar pela energia que vai queimar, dependendo de como está o metabolismo, de como você está se alimentando. E não deixar ele não queimar a gordura. Porque o que é não queimar a gordura? É inflexibilidade metabólica. Se o metabolismo, a pessoa tem gordura abdominal, tem gordura sobrando, mas está com fome. Por quê? Aquela gordura não está sendo queimada, a chave não está virando para o lado da gordura, para a queima de gordura. Entendeu? Então, por isso que é a grande importância de você ter horários de insulina mais baixa. E esse horário de insulina mais baixa seria um prolongamento do jejum do sono, né? 12 horas, 14 horas, 16 horas. No começo, eu falo para todo mundo, que quase que eu sempre digo isso, começa com 12 horas, é igual exercício físico. Depois você acostuma, o organismo acostuma, na hora que você vê, você está fazendo 14 horas. Mas, doutor Henrique, eu quero ir mais rápido. Tem jeito? Tem. Você pode fazer de 14 horas, a gente pode fazer uma forcinha, entre aspas. Tem alguns detalhes que a gente fala, que a pessoa não tem fome. Mas aí é legal ter um acompanhamento. Pode fazer 16 horas. Acima de 16, 18 horas, você tem que ter um acompanhamento nutricional e médico. Não tem como. Porque senão você vai ter que começar a já partir para suplementação. E isso já sai desse natural que eu quero passar, dessa coisa que a evolução fez,
que a gente fosse, né? Que a evolução moldou a gente dessa maneira. Então eu não queria que você precisasse de suplementação, de sal, de íons, para ter isso. Mas é possível fazer o jejum de 12 horas, e na hora que você vê, você está fazendo de 14 ou de 16, mas sem fome, e é possível você ter uma alimentação a cada 4 horas. Você dá um intervalo de 4 horas entre uma alimentação e outra para essa insulina estar baixa, e ela baixa, ela libera a queima de gordura, porque se ela estiver alta, você não queima gordura. Você não tem flexibilidade no seu metabolismo. O seu metabolismo agarrou. Eu falo que você está queimando só carboidrato. E quando você come, acumula gordura e você não gasta aquela gordura. Entendeu? Então nós temos que aprender a controlar naturalmente a nossa insulina, com essa flexibilidade metabólica. Aí a importância da gente entender por que a insulina, a gente tem que pensar em termos de insulina, alta, baixa, e para pensar em termos de insulina, a gente tem que saber que os alimentos, os carboidratos e as gorduras são as nossas fontes de energia. E a gente armazena energia mais como forma de gordura. Tá? Acho que foi interessante. Não é um tema muito fácil, porque a gente usa termos técnicos aqui. Volta o vídeo, assiste de novo e comenta, por favor. Tá? Um forte abraço, fique com Deus. Semana que vem tem mais. Tá joia? Um abraço.